Salve aí, gente boa! Tudo bem? Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo ao canal. Vamos ao segundo vídeo dessa série, da Marca da Besta, e nesse vídeo, globalização ou globalismo. Fica comigo até o final aí, vamos junto! Não se esqueça de se inscrever no canal, né, querido? Não é possível que você está assistindo o vídeo e ainda não está inscrito. Vai lá, é bem rápido. Clica aí no botão, não vai interromper o vídeo. Aproveita e clica no sininho. Barulhinho gostoso, né? Esse sininho vai fazer com que você seja notificado a cada vídeo novo que tiver aí no canal. Curta também, comenta, compartilha. Nos ajuda a levar essa palavra de Deus cada vez mais longe. Curtindo e comentando, você está fazendo com que o próprio YouTube aumente esse engajamento e aumente o alcance do vídeo de uma maneira orgânica. E compartilhando, nem eu nem o YouTube poderíamos fazer esse vídeo chegar a pessoas que você conhece, que você pode compartilhar aí. A gente faz esses vídeos sem nenhum tipo de remuneração, sem nenhum patrocínio. O único objetivo da gente dedicar tempo, separar tempo, dormir menos, descansar pouco, mas para estar deixando esses vídeos aqui é simplesmente para abençoar a tua vida e enriquecer e ajudar a Igreja de Deus. Quem prepara um vídeo, quem está fazendo um estudo, um sermão, ou simplesmente para a escola bíblica, enfim, tem um material aí riquíssimo que vai ficando aí no YouTube e vai servir para as próximas gerações também. Então nos ajude a levar essa palavra, eu conto contigo nessa tarefa de ir pelo mundo levando o Evangelho a toda criatura. Texto desse vídeo, Apocalipse capítulo 13, e os versículos são de 16 a 18. Apocalipse 13, do 16 ao 18, diz assim: a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Amém, querido? Então aqui é o segundo vídeo dessa série, que a gente está dividindo aí em 3 vídeos sobre a questão da marca da besta, e como nós falamos no vídeo anterior, é um ápice aqui dessa história apocalíptica, porque o mundo, como a gente falou no capítulo 12, no pano de fundo histórico, o mundo aponta para esse momento, é o ápice aqui, o apogeu do alcance da vitória de Satanás, e que na realidade toda a vitória satânica, ela nada mais é do que um embasamento para que a sentença seja decretada. Então, muito cuidado quando o mal comemora, quando o mal festeja, e você ficar achando, poxa, o mal está celebrando, o mal alcançou uma vitória, o mal venceu. Não, aquela celebração do mal nada mais é do que uma assinatura de sentença, de condenação a si mesmo. Eles estão fazendo uma confissão pública de que são culpados. Então, muito cuidado com os festejos de quem é do mal. O versículo 16 a gente detalhou um pouco no vídeo anterior, que fala sobre exatamente essa exigência mundial, e que não vai ser uma coisa feita de uma hora para outra. Isso já está sendo construído, e nós já estamos vivendo hoje um tempo onde essa ideologia está sendo colocada e está sendo imposta. O alcance e o êxito de Satanás nessa imposição de toda a agenda globalista, se você procurar aí, ler cuidadosamente a Agenda 2030, leia as diretrizes da ONU 2030. Se você ler todo esse pacote de medidas da Agenda 2030, você vai ver como há um conjunto ideológico ali sendo imposto pelo mundo. Por que não está conseguindo êxito? Por que não está sendo implementado? Por que a gente já não está vivendo isso aqui? Porque ainda existe aquele que o detém. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Aquele que o detém não permite que isso aconteça de uma maneira mais clara e que seja muito evidente. E o que o detém? A igreja, o Espírito Santo. É a igreja e o Espírito Santo que ainda o detém. Só que o versículo 17 vai falar assim, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. A marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então, se está falando em comprar e vender, está falando, querido, de comércio, está falando de poder econômico, está falando de alguém. Por isso que falar que o falso profeta é uma figura religiosa, a gente não está... pode até ser que seja algum tipo de sacerdote e que tem alguma ligação, mas
a ele vai ser conferido o poder econômico, o poder político mundial. Então pode ser que ele cumpra uma tríplice função de líder religioso, de líder político e aquele que dá as diretrizes econômicas. Pode ser que ele cumpra essa tríplice função, mas o que a gente vai ver aqui é uma diretriz, é um poder e uma autoridade ao falso profeta, ao anticristo. E como que a gente sabe que esse aqui é o falso profeta? Assista os 3 últimos vídeos anteriores que você vai descobrir por que a gente sabe que a gente está falando aqui do falso profeta. Ou leia Apocalipse aí, capítulo 19, versículo 20. E sobre esse cidadão aqui, vai ter esse poder. Eu acredito que muito mais a besta que emerge do mar, que vai ser a materialização do espírito satânico, em oposição ao Espírito Santo, que não tem essa materialização. O Espírito Santo a gente acredita pela fé e a gente sente, a gente vê as coisas que ele faz em nós, mas isso é pela fé. Tem que ter fé para acreditar no Espírito Santo. Para acreditar na besta não vai precisar de fé. Então todas as estratégias de Satanás, elas não têm a exigência da fé, elas não têm a exigência da credibilidade, elas não têm a exigência, tudo vai ser comprovado, tudo vai ser mostrado, tudo vai estar ali. Não vai ser preciso fé, porque exatamente a construção dentro de uma linha de tempo é exatamente essa que a gente já está vendo hoje. A construção para desligar o ser humano da religião. Se a palavra religião significa religare, significa uma religação entre o ser humano e Deus, a ideia de Satanás e a religião dele é um desligamento do ser humano com Deus, fazendo com que ele se volte para Satanás e para as coisas dele, abolindo completamente todo o sentido de fé. Então a ideia do diabo é tirar do coração humano a fé, começando pelas crianças, para preparar uma geração, até porque aquele que ainda o detém, como diz lá 2 Tessalonicenses 2, ainda faz oposição, ainda é uma grande barreira para Satanás. Então ele quer tirar os cristãos, ele quer tirar o Espírito Santo, ele quer tirar todo princípio e todo valor cristão, para que nada mais o detenha e ele tenha esse poder. Então a gente já está vendo líderes mundiais, a gente já está vendo organizações mundiais. Por que essa tentativa de ter uma organização que controle? Por que ter uma pessoa que dite as regras? Por que na pandemia se voltou muito para uma organização, para uma fonte, uma ou duas fontes mundiais que determinem as coisas mundiais? Porque isso é exatamente o globalismo. Qual a diferença de globalismo para globalização? Na globalização, está se falando de intercâmbios de comércios entre países. Você quer vender uma coisa, você não tem um alcance só territorial. Há algum tempo atrás você abria sua loja e a sua clientela era quem? Eram os vizinhos da loja, as pessoas que passavam de repente na frente da loja e olhavam a loja, ou no máximo vinha um outdoor dizendo que tinha uma loja assim naquele endereço, e aí ia de boca em boca, né? Ou então com um folheto dizendo que ali tinha uma loja, mas o alcance era territorial, o alcance era regional. Com a globalização, você pode vender para a internet para países do outro lado do mundo, então você não vende só para os teus vizinhos, você pode vender para pessoas de qualquer região da face da Terra, e você pode encaminhar, enviar, desde que a pessoa pague o frete, você envia a tua mercadoria ali. Então a globalização, ela cria esses laços, ela cria conexões, ela tem a internet como maneira de fazer esses elos. Então a globalização, ela é algo que é até benéfico, porque na globalização há a independência e a autonomia de cada país. Então cada país não perde a sua autonomia, não perde a sua identidade, eles simplesmente conseguem se comunicar. Estão entendendo isso? Então na globalização há uma comunicação de países independentes e autônomos, há uma interligação de países que mantêm a sua integridade e que não são afetados nas suas leis, nos seus processos regionais. O globalismo é diferente. O globalismo é essa coisa que a gente viu aí na pandemia. O teu problema não é mais só o teu problema é um problema mundial. A Amazônia não é mais um território do Brasil, é um território mundial. O ar que respiramos, todo mundo respira. Então, se você afeta o ar, você está afetando o ar de uma maneira mundial. Se você está destruindo a natureza, você está atrapalhando
um processo mundial. Então repare como o Satanás já está criando maneiras e algumas questões até mentirosas. Se você parar para estudar, você vai ver que algumas coisas que se falam aí de meio ambiente, efeito estufa, isso tudo na realidade é uma baita de uma mentira, porque exatamente faz parte dessa imposição do medo, dessa imposição do desespero. Para quê? Para que um líder mundial ele rompa a autonomia e a independência dos países. Então, no globalismo, não há mais independência dos países, não há mais autonomia e não há mais respeito às leis restritas. Por quê? Estamos falando de problemas que afetam toda a humanidade. Então, precisa de um líder, precisa de uma organização que dite as normas para todos, de todo mundo, independente do país. E se não aceitar, vai ser punido, tem restrições, tem isso e tem aquilo. Então são imposições feitas por uma pessoa, por uma organização. Então no globalismo, diferente da globalização, não há respeito à independência dos países nem autonomia. Não é uma questão só de ligação dos países, é uma questão de obediência a uma pessoa. Os países eles não estão se comunicando entre si, eles estão simplesmente servindo a uma ordem mundial, servindo a uma decisão mundial, servindo a um poder mundial. Então, muito cuidado, porque tem muita gente abraçando, crendo que isso é pura verdade, coisas que estão se falando aí a respeito de meio ambiente, de efeito estufa, um monte de coisa, de ET, né? Agora já está se falando muito nessa questão de extraterrestre e tal. Muito cuidado, porque o que eles querem colocar é que o seu problema não é exclusivo seu, o seu problema afeta o mundo. Então, quando toda a humanidade começar a ter essa consciência de que o seu problema não afeta só você, afeta o mundo, a humanidade vai estar prontinha para receber o falso profeta e o anticristo, porque ele vai vir exatamente com a solução para o mundo, que acaba sendo uma solução para um problema que é comum entre todos. Então, você já não... eu não sou brasileiro mais, eu sou um cidadão do mundo. Eu não sou americano, eu sou um cidadão do mundo. Eu não sou português, eu sou um cidadão do mundo. Eu não sou japonês, eu sou um cidadão do mundo. Então, as fronteiras, elas são abolidas e a autonomia e a independência entre os países, ela é rompida e tudo apontando para um único líder. Então, o globalismo, que a gente já está começando a ver esse desenho, essa conjuntura, muito cuidado, tem muita gente chamando líderes aí, alguns líderes, de burro, que de burro não tem nada. Há toda essa construção desse projeto de poder mundial e eles sabem que o tempo dele vai passar, e o tempo dele está curto, como Apocalipse 12:12. Então eles querem criar esse bloco de poder, como Deus mostrou pela visão para Daniel, que vai gerenciar o mundo, que vai gerir o mundo de uma maneira política e econômica. Então, para poder impor esse tipo de solução, o ser humano precisa entender que ele tem um problema. E qual é o problema? O seu problema não é só seu, o seu problema afeta o mundo inteiro. Então, quando as pessoas começarem o meu problema é um problema do mundo, então não importa a minha fronteira, não importa os limites do meu país, porque nós estamos todos dentro do mesmo barco, dentro do mesmo pacote, e esse problema está afetando a todos. A tendência é que isso aumente, porque isso faz parte da plataforma satânica, o rompimento da autonomia e da independência dos países. Por quê? Porque os problemas eles não pertencem só àquele país, eles são um problema mundial. É óbvio que tem problemas que afetam? Sim, tem problemas que vão afetar, tem problemas que afetam outras regiões. Agora, a decisão, a solução, ela não pode romper com a fronteira. A decisão ela precisa ser colocada de uma maneira com que cada país tenha os seus limites respeitados, com que cada legislação de cada país, que é livre para criar sua Constituição, isso seja respeitado. Então, quando há esse desrespeito às constituições do país, e a Constituição do país ela precisa se enquadrar a uma agenda como essa, 2030, por exemplo, está gerando um monte de mudanças constitucionais em muitos países. Para quê? Para que eles se adequem a essa agenda 2030. No próximo vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre o humanismo e a gente vai falar sobre a sigla EGS. Então não perca o próximo vídeo, que você vai entender que a EGS, na realidade, é uma filosofia da plataforma satânica, da plataforma do anticristo. Então o EGS ele faz parte, é apenas uma ponta aí dentro desse iceberg gigantesco da plataforma ideológica do anticristo
e do falso profeta. Tá bom, gente boa? Então, entenda a diferença entre globalismo e globalização. E aí você começa a ver as coisas, a ler os noticiários nesse sentido. E cuidado com as ideias, filosofias e ideologias globalistas, porque elas fazem parte da plataforma satânica. A igreja ainda está presente aqui, querido. Então vamos orar, ganhar as pessoas, porque o nosso foco, o nosso alvo está no céu, está na glória. Leia a primeira carta de Pedro 1, versículos 8 e 9 e entenda melhor qual tem que ser o teu objetivo, querido. E é onde o que você tem que agarrar é aquilo dali. 1 de Pedro 1, 8 e 9. É naquilo dali que você tem que se segurar. Não seja enganado. Abre teu olho e que Deus te abençoe, rica e abundantemente.